Boa noite, nação bugrina. Tudo bem com vocês? Pô, legal. Muita saudade. Já estava com saudade de vocês depois desse recesso de Natal e Ano Novo. Espero que vocês todos tenham passado um ótimo Natal, um excelente Réveillon e que espero também que a gente possa ter um ano de 2021 muito melhor do que foi esse ano de 2020, que a gente possa ter, não só com o Guarani, mas um ano de muita saúde para todo mundo aí, para todos vocês, e que o Guarani também possa ser um pouquinho melhor do que vem sendo já, ou que foi em 2020, né? Espero que a gente possa ter algumas alegrias, mas nós vamos falar pra caramba disso daqui. Em primeiríssimo ou em segundíssimo lugar, queria agradecer todo mundo no último vídeo que a gente fez, que a gente postou. Foi uma adesão sensacional. A gente sempre está falando isso daqui, mas dessa vez realmente foi mais do que esperado, foi um recorde. Foi milhares de visualizações, literalmente, mais de 1000 visualizações, um monte de comentário, muita gente curtindo, reações super interessantes e envaidecedoras pra gente. Pô, a gente fica muito contente, eu com os meninos. Hoje estou aqui sozinho, né? Tem muita gente pra praia aí, eu não, eu tô aqui e a gente vai falar um pouquinho de Guarani. Amanhã tem um jogo super importante pra gente. A rodada, conforme vem rolando até agora, está sendo bem importante pra gente. Algumas notícias ruins, algumas baixas. Vamos cobrir tudo isso aqui hoje e vamos falar um pouquinho do que a gente espera pro restinho do campeonato, essa reta final. Hoje não tem como, gente. Vamos ter que passar por uma análise um pouquinho mais aprofundada de matemática. Nós vamos ter que fazer conta. Chegou a hora, né? Infelizmente, nós não estamos tão bem assim, né? Se a gente já tivesse como o Chapecoense, por exemplo, a América quase classificado, já praticamente, ou já na primeira divisão, a gente não estaria fazendo tanta conta. Mas vamos precisar fazer conta pra caramba e é isso que nós vamos passar por aqui hoje. Antes, queria fazer a minha homenagem a mais um técnico super importante que nós perdemos agora esses últimos dias, o Carbone, baita técnico nosso, técnico daquele time sensacional que nós tivemos em 88, e mais outras 3 situações ou oportunidades que ele passou pelo Guarani, ajudou a gente de uma maneira super importante. Convido vocês, uma homenagem super bonita que o Pezão do Bugcast fez aí durante essa semana aí esses técnicos. Nós perdemos, alguns técnicos importantes nós perdemos esse ano. Vale a pena para quem gosta de conhecer um pouco mais da história e de fazer uma justa homenagem a essas pessoas que ajudaram a gente tanto e ajudam a gente tanto. Sem dúvida vale a pena, são os grandes personagens. Um grande abraço para toda a família aí do Carbone. Mas falando um pouco do Guarani, né? Amanhã nós temos um jogo super importante, gente, um jogo chave nessa reta final de 7 jogos, né? O Guarani está lá em 6º lugar, firme e forte, apesar de a rodada já ter começado, nós ainda estamos em 6º lugar. Nós estamos em 31 jogos, 47 pontos, né? 13 vitórias, saldo de mais 3 com 38 gols pró e um aproveitamento de 50,5%. Não canso de repetir que na era Conceição nós temos um aproveitamento sensacional, aproveitamento de campeão, 70,6%. Em 17 jogos, 36 pontos, 11 vitórias. Então, a nossa conta para subir era fazer 62 pontos. A conta já caiu. Com 61 pontos, hoje eu aposto que a gente sobe. E fazendo essa conta com 61 pontos, e os pontos que a gente tem, e os aproveitamentos que a gente tem, nós vamos construir uma linha de raciocínio aqui para tentar entender um pouco, primeiro, quais são as chances que a gente acha que o Guarani tem, e 2, qual a estratégia que ele deveria adotar no curtíssimo prazo, ou seja, para o jogo de amanhã, para o jogo do derby, para os últimos 7 jogos. É opinião, mas nós vamos falar um pouquinho, né? Então, para fazer os 14 pontos que faltam para os 61 pontos, a gente precisaria de um aproveitamento de 66,7%, 2/3. E nós estamos fazendo nos últimos tempos 70,6%, né, com a era Conceição. E fizemos 50,5%. Então é possível? Mais do que dito, já falamos 1 milhão de vezes. Claro, é possível. A gente acredita nisso, né? Na prática, gente, hoje nós temos 2 vagas em jogo. Por quê? Porque o Chapecoense e o América já subiram.
Esses 2 caras já foram para a Série A. Então nós temos 2 vagas em jogo. Essas 2 vagas estão sendo disputadas, na minha opinião, por ainda 6 equipes. Pelo menos por enquanto. Talvez até o fim dessa rodada já sejam menos de 6. Mas quais são eles? Na ordem da classificação atual hoje, já com os jogos que aconteceram nessa rodada, tá? Nessa ordem: Juventude, Cuiabá, CSA, Guarani, Ponte Preta e Sampaio Corrêa. Essas são as 6 equipes que ainda continuam brigando pelas 2 vagas remanescentes para a Série A. Algumas delas, eu vou mostrar para vocês, na minha opinião, com chances bem remotas. Então, eu não estou falando mais de Cruzeiro, eu não estou falando mais de Confiança, esses caras estão fora. Avaí, estão fora da briga. Ah, mas matemática, esquece. Esses estão fora, eu garanto para vocês que não vão brigar. Agora, esses 6 aqui, 2 vão subir. Eu espero que o Guarani. E eu acho que a gente tem boa chance. Vou fazer o meu raciocínio aqui. Então, vamos lá. Segundo alguns sites, chance de gol, o site da da Universidade Federal de Minas Gerais, todos eles dão que o Guarani hoje tem uma chance maior, ou próximo de 30% de subir. Quer dizer, se juntar todos os enfrentamentos que nós vamos falar aqui, confrontos diretos, histórico, como é que está o aproveitamento do Guarani nos últimos jogos e tudo mais, todos esses confrontos, essas variáveis juntos, segundo diferentes métodos de cálculo, chegam a 30%, ou seja, uma chance em cada 3. Quanto eu acredito nisso, não é questão de acreditar, é questão de matemática, tá certo? Vamos falar um pouco de números mais palpáveis. Então, quando a gente olha, por exemplo, desses 6 times que a gente tem, o Juventude tem 52 pontos já e um aproveitamento até agora de 54%. O Juventude é o típico time que vem de uma maneira muito estável todo o campeonato. Então, no campeonato todo, eles têm um aproveitamento de 54%. O aproveitamento deles no segundo turno é de quase 54% de novo, 53,9%. O aproveitamento deles nos últimos 10 jogos é de 50%. Percebe? 54, 54, 54. E eles precisam de quanto para chegar aos mesmos 61%? 50%. O Juventude está com uma campanha muito consistente. Então não quer dizer que eles já estão lá, mas eles precisam de 50%, eles têm feito em torno de 50%. Se eles continuarem nessa toada do que eles fizeram o campeonato inteiro, devem chegar, ou tem chance de chegar. Cuiabá. O Cuiabá, apesar de já ter 51 pontos, e portanto faltam para eles 10 pontos, né, nos próximos 7 jogos, no caso deles 6 jogos, porque eles já jogaram 32 vezes, já jogaram essa rodada, eles têm um aproveitamento no campeonato de 53%, mas no segundo turno 38,5%, tá certo? Nos últimos 10 jogos 47%, e precisam fazer 55%. Então o Cuiabá, a curva deles fizeram um excelente primeiro turno, tiveram um vale nos últimos jogos, aí, pelo menos no segundo turno, estão fazendo o segundo turno muito pior do que o primeiro turno, e agora nos últimos jogos conseguiram equilibrar um pouco para ficar no patamar de aproveitamento de 50%. Então para eles já não está mais tão evidente. O time do Cuiabá, para quem assistiu, aliás, todos os outros 5, que não o Guarani, eu estou excetuando aqui a avaliação do Guarani, são times de mediano, não tem nenhum absolutamente forte ou que a gente, na minha opinião, que a gente não possa ganhar. A Ponte Preta, assim como o Avaí, foi um dos times que fizeram baita investimento. O Avaí já está fora. A Ponte Preta passou por grandes dificuldades, nós já vamos chegar nela lá. Mas daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho da Pinguela com um detalhe um pouco melhor. CSA, esse time é um time para a gente prestar atenção. Por quê? Porque tem 48 pontos, um ponto a mais que o Guarani, também faltam 7 jogos. Tem um aproveitamento de 52%, ligeiramente acima do Guarani no campeonato. No segundo turno, 55,6%, e nos últimos 2 jogos, mais de 60%. Tem feito uma campanha muito boa, ou seja, uma campanha ascendente. Eles vêm crescendo no campeonato. O Mozart é o técnico, o CSA, ele tem alguns jogadores, ou fizeram alguns jogos bem interessantes e vem numa curva de recuperação.
Então, dentre esses 6 times aqui, eu apontaria o CSA também como um time que tem, nesse momento, um bom aproveitamento, que está passando por um bom momento nessa reta final, pelo menos na entrada dessa reta final. Aí vem o Guarani, que tem, como eu disse antes, 47%, 50,5%, aproveitamento do segundo turno, 72%. Você lembra que a era do Felipe Conceição é de 70%, mas no segundo turno ainda é melhor, 72%. Os últimos 10 jogos, 70,4%. E nós precisamos de 66%. Então nós também estamos num trend positivo, quer dizer, nós estamos numa curva ascendente no campeonato e num momento muito positivo, dentre esses 6 aqui. Depois vem a Pinguelinha. A Pinguelinha já tem um jogo a mais que a gente. Perderam do Juventude nessa virada de ano. Estão com 46 pontos, 13 vitórias. O aproveitamento deles é de 47,9%. No segundo turno, de 41%. Nos últimos 10 jogos, de 43%. E eles precisam, sabe de quanto para classificar, para fazer os mesmos 61%? 83% de aproveitamento. Não dá as pintas de que vão chegar. Por isso eu falei. No fim dessa rodada, ou no fim da próxima, nós não teremos mais 6 times brigando. Alguns times vão ficar pelo caminho. A Ponte Preta, a não ser que a gente ressuscite defunto, e é isso que eu espero que não aconteça, e todos nós esperamos que não aconteça, vai ficar pelo caminho. Sampaio Corrêa é a mesma coisa. Sampaio Corrêa vai muito mal. Eles ainda têm chance, tem 45 pontos, tem um jogo a mais, 7, né? Para fazer aproveitamento de 48% aproximadamente, ou 46% aproximadamente. O segundo turno, 39%, e os últimos 10 jogos, 29,6%. Ladeira abaixo. Eles perderam vários jogos, inclusive para o Guarani. Então, o Sampaio Corrêa não passa um bom momento. E mais ainda, eles precisam ter um aproveitamento de 76% num momento que estão fazendo 30%, 40%. Então, eles precisam de 76%. Por quê? Mas está mais difícil para a Ponte, porque a Ponte já tem um jogo a mais. Já jogou e perdeu. Então, eu acho que Sampaio Corrêa e Ponte Preta estão na beirinha para sair fora, e aí ficariam 4 equipes para 2 vagas. Na minha opinião, tem 3 times que têm bons momentos nessa reta final. Um deles é o Juventude, o outro deles é o CSA e o Guarani. Esses 3 times, na minha opinião, são aqueles que neste momento estão mais na briga para conquistar as 2 vagas. Então seriam os 3 principais para essas 2 vagas. Nós precisamos ratificar isso no jogo de amanhã. É um jogo difícil contra o vice-líder do campeonato, um time que acaba de sair desclassificado da Copa do Brasil depois de uma campanha muito boa. O América, sem dúvida, é um time muito acertado. O time do América hoje tem 60 pontos, aproveitamento de 64,5% no campeonato todo, né? É o segundo colocado e já subiu, esse não tem dúvida. Destaques, Cavicchioli, nosso velho conhecido, que nós não conhecemos, quer dizer, um velho conhecido que não jogou, para nós não serviu, deixamos o cara embora, titular absoluto no América. Nós temos o Ademir, que é um cara muito bom, o Rodolfo, um centroavante razoável, o próprio Lisca tem feito um grande trabalho bem sólido nos últimos anos, e no América Mineiro esse ano é inegável, está fazendo um campeonato muito bom. E acabou de sair da Copa do Brasil. Então agora o foco deles é subir ou ganhar o campeonato da Série B. Eles não vão arriscar tudo. Um empate aqui, eles têm 60 pontos, a nossa conta é 61. Se eles fizerem 1 ponto contra o Guarani, já subiram, na minha opinião. Eu acho que eles já subiram, né? É mais do que isso. Então, é um jogo difícil, é um time acertado, mas que vai enfrentar o Guarani precisando ganhar, o Guarani jogando em casa e precisando ser cuidadoso, atencioso desde o primeiro minuto e jogando uma grande partida. Então nós precisamos, se jogarmos as partidas, tivermos os momentos bons que tivemos em alguns momentos
17 jogos da era Felipe Conceição, a gente tem chance sim de subir, né? E depois temos o derby. Não dá para pensar no derby antes. Então muita gente está falando, o Apodi, por exemplo, não jogou para ser poupado, perderam a Juventude. Adiantou o que isso? Quer dizer, para nós temos dois caras principalmente pendurados, que estão no time titular, que nós vamos falar um pouquinho da escalação, possibilidades, Covid, impactou e tudo mais, mas um é o Murilo Rangel, o outro é o Bidu. São caras importantes? Claro que são. Mas se esses dois tomarem o amarelo e não jogarem contra a Ponte Preta, nós temos peça de reposição que gostaríamos de ter que substituir? Não, mas temos peça de reposição. E os pontos do América valem tanto quanto os da Ponte Preta. Claro que nós não queremos de jeito nenhum perder para a Ponte Preta por causa daquilo que eu falei. Um empate do Guarani no derby tira esses caras. O empate do Guarani com a Ponte Preta elimina a Ponte praticamente da briga por essas vagas, por essas duas vagas. E mais do que isso, nós precisamos ganhar esse jogo. Não podemos, temos que fazer um jogo absolutamente atencioso. Mas antes de falar do América, então nós temos que fazer um jogo consistente com o América. Nós temos alguns retornos, né? Tem o Didi que volta, tem o Bruno Silva parece que volta. Eu não sei a situação exata tanto do Vagninho quanto do Todinho, mas me parece que os dois vêm treinando, então são possibilidades, e a gente perde duas peças. O Marcelo, que poderia ficar de reserva, até porque se o Bruno Silva fosse jogar, o Marcelo talvez não jogasse, e o Bruno Sávio, que tem sido o nosso centroavante postiço aí, que a gente tem utilizado ele no ataque, que não, com certeza não joga. Então nós vamos ter que achar uma solução. Aqui, vou dizer uma coisa, a gente vai dar a sugestão como sempre, como todo jogo a gente faz. Mas na verdade, é muito mais torcendo que o Felipe Conceição tenha sabedoria para fazer as escolhas certas, para que a gente possa ter o direito depois de criticar se der errado ou de aplaudir se der certo. Então, por isso nós vamos dar nossa sugestão, porque é sacanagem a gente criticar ou depois se a gente não der sugestão nenhuma, né? Não tiver uma ideia. E aqui nós estamos na arquibancada, aqui nós vamos cornetar, aqui nós vamos dar nossa opinião, com certeza. Então vamos lá, o Gabriel Mesquita voltando de contratinho novo, por mais 2 anos com a gente, excelente fase, grande Gabriel Mesquita no gol. Na lateral direita começa a primeira dúvida de formação. Nós temos o Cristóvão, que está liberado, podendo jogar, mas a ideia é que ela é dúvida, né? Traz o Pablo para trás, no último jogo jogou ele, e deixa, vamos formar o ataque com outros caras e deixa o Pablo na lateral direita, ou põe o Cristóvão para explorar o Pablo no ataque. Eu voltaria nesse momento com o Cristóvão, né? Para tentar uma postura um pouco mais, eu não digo cuidadosa, nem cautelosa é o nome, mas um pouco mais estruturada atrás, principalmente com um time bem formado, bem estruturado, que é o América Mineiro. Parece que o Felipe Menezes não vai jogar pela ponta esquerda ali, né, no América. Se isso for verdade, ele vai colocar sempre alguém ali pela esquerda para explorar o Cristóvão, tenho certeza disso. Então, eu jogaria com o Cristóvão. A zaga, com a volta do Didi, Valber e Didi. E o lateral esquerdo, Bidu. Tá amarelado, Bidu. Não vamos poupar coisíssima nenhuma. Na frente, Bruno Silva bem, Bruno Silva como volante. Murilo Rangel, Lucas Crispim. Isso está quase que um consenso. Boa notícia foi o último jogo, o David já voltou. Então o David é uma opção aí até para a gente ficar mais tranquilo em relação ao Marcelo não podendo jogar. O David pode ser uma opção para substituir, para entrar no segundo tempo. Então acho que se não está no auge da forma, mas é um cara que a gente confia, ou que para algumas funções, como primeiro volante, a gente confia. E aí, na frente é que são elas. Na frente que são elas, porque nós estamos sem o Bruno Sávio aí. Então, na minha formação, eu teria Pablo de um lado e agora, ainda assim, o Renanzinho do outro. O Renanzinho está lá. Tem feito gols e tudo mais, não dá para tirar o Renan. O Renan a gente criticou, o Renan a gente já teve, vamos dizer, cuidadoso em relação à performance dele, mas agora não dá para tirar o garoto, né? E aí a questão é quem colocar na frente. Nós temos várias opções, ou várias possibilidades. A gente poderia colocar o Rafael Costa, um cara um pouco mais experiente. Poderíamos colocar o próprio Matheus Souza por uma simples troca.
Eu poderia colocar o Matheus Souza no lugar do Pablo, trazer o Pablo para o lugar do Cristóvão e colocar o Rafael Costa. É uma outra opção também. Eu iria, nesse momento, sem mudar muito. Pablo na ponta direita, Renanzinho na esquerda e o nosso amigo Matheus Souza na frente. É um jogo bom para a gente arriscar. Bom para a gente arriscar, que eu quero dizer, eu gostei muito do Matheus nos últimos jogos, ele fez boa partida na última, inclusive ele fez uma partida bem consistente. Tá certo, numa função diferente, porque tinha o Bruno Sávio, mas o Matheus Souza acho que pode render bem nessa posição, e eu não acho que o Rafa Costa está passando um bom momento. Mas quem sabe isso, com certeza, é o Felipe Conceição. E nós temos bastante opção depois no banco de reserva. Nós temos o próprio Giovani, nós temos Todinho e Vagninho. Como é que estão esses caras? Porque eu não estou considerando nem o Todinho nem o Vagninho. Se os dois estiverem meia boca, pode ser que seria bom eles estarem inteiros para o derby. Mas se a gente tem a possibilidade de colocar eles agora, por que não fazer um test drive? Então é uma outra possibilidade. Então imagine só se o Todinho estiver jogando. Coloca o Todinho enfiado. Olha uma possibilidade. Traz o Pablo para trás na lateral direita, Matheus Souza na direita, no ataque direito, Renanzinho na esquerda e o Todinho no meio. É uma formação que eu gosto. É uma formação, sugestão B, então, Felipe. Essa vez nós vamos inovar. Então, nós temos sugestão A, se Vagninho e Todinho não estiverem 100%. Então, a sugestão é Gabriel, Cristóvão, Valber, Didi, Bidu, Bruno Silva, Murilo Rangel, Crispim, Pablo, Renanzinho, Matheus Souza na frente. Isso se os dois não tiveram 100%. Se todo mundo tiver 100%, inclusive o seu Júnior Todinho, eu faria Gabriel Mesquita, Pablo, Valber, Didi, Bidu, Bruno Silva, Crispim, Murilo Rangel. Na frente, Matheus Souza, Todinho e Renanzinho. É uma opção, né? Acho que com qualquer uma das duas a gente pode fazer uma grande partida. O importante é a gente jogar de maneira criativa, de maneira impositiva, de maneira igual e acordado contra o América, para que a gente possa fazer um grande jogo, né? Nenhum resultado que não a derrota, se a gente não perder, não chega a ser um desastre. Seria sensacional se a gente pudesse vencer. Acho que é um bom momento para vencer o América. Acho que dá para ganhar do América. Acho que eles têm um bom time. Na minha opinião, talvez o melhor time da Série B. Mas não acho impossível ganhar. E irmos com moral para cima da Ponte, para cima da Macaquinha. Por quê? Porque esse é um jogo fundamental para a gente. Se nós passarmos bem, gente, com moral desses dois próximos jogos, América e Ponte Preta na terça-feira, a gente entra na retíssima final, os últimos 5 jogos, com muita moral, com muita chance. As chances são absolutamente reais. É o que eu falei para vocês. Eu acredito sim que o Guarani é um dos 3 mais cotados para as 2 vagas restantes. E se nós passarmos com moral por esses 2 jogos, eu não digo necessariamente ganhar, mas que o resultado final das 2 rodadas nos dê uma colocação tal que a gente entre com moral nessa reta final dos últimos 5 jogos, eu acredito firmemente no nosso acesso. Legal? Bom, vamos torcer, né? Não resta outra coisa que não torcer amanhã, fazer um grande jogo. E amanhã à noite, depois do jogo, nós estamos aqui no pós-jogo e vamos falar depois também um pouquinho antes ainda, no pré-jogo do derby. Vamos que vamos. Essa semana vai ser animada. Esse final de semana e o começo da semana que vem chegando aí vai ser um início de ano sensacional para a gente e fundamental para as nossas pretensões, né? Gente, um grande abraço. Continue curtindo. De novo, muito obrigado. Tomara que a gente consiga continuar discutindo com vocês e é sempre ótimo receber os feedbacks de vocês. Valeu? Grande abraço. Valeu, moçada. Abração. Tchau, tchau.